Boa noite, eu sou Juliana Costa, do Conselho Municipal Afro de São José do Rio Preto, e eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas que nos assistem. Esta é uma iniciativa do Conselho Municipal Afro de São José do Rio Preto e que conta com o apoio da Unegro de São José do Rio Preto e da Dignitas, Centro de Educação e Cultura. Este evento está sendo transmitido a partir de uma sala virtual privada para diversas redes sociais, o que amplia o nosso alcance desses importantíssimos assuntos que aqui serão trazidos por postulantes ao cargo máximo executivo da Prefeitura de São José do Rio Preto. Ao final de todas as exposições, todos os candidatos e candidatas receberão do Conselho Afro Municipal de São José do Rio Preto o caderno de demandas e sugestões que acreditamos que contribuirão para a redução da desigualdade racial na nossa cidade. Boa noite, Coronel Helena. Boa noite, Juliana. Agradeço pelo convite, parabenizo pela iniciativa e cumprimento todos os demais que aqui nos acompanham. Nós trataremos aqui da exposição da sua proposta, candidata, a partir de 6 questões elaboradas pelo Conselho Municipal Afro de São José do Rio Preto, e a senhora terá 3 minutos para responder a cada uma delas. Ao final de todas as respostas, a senhora terá 1 minuto para suas considerações finais, tudo conforme acordado com a sua assessoria. Em respeito ao eleitorado, em nome deste, solicitamos que se atenha ao tempo estabelecido para suas respostas e considerações. O tempo vai aparecer na tela, Coronel. A senhora está pronta? Sim, estou pronta. Vamos lá. Boa noite, candidata. Eu me chamo Alexandre Felipe, eu sou psicólogo clínico social e sou militante LGBTQIA+, da negritude, e a minha primeira pergunta é a seguinte. No Brasil, há a Lei Federal 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas das redes particulares e públicas. Se eleita, como seu governo contemplará a formação e a manutenção efetiva de todos os profissionais da educação para avançarmos na discussão das relações étnico-raciais, combate efetivo do racismo, preconceito e intolerância religiosa? Boa noite, Alexandre. Agradeço pela pergunta. No ponto W da nossa proposta de governo, ela tem 10 metas para modernizar Rio Preto, e nós trouxemos justamente essa questão do ensino da cultura afro e indígena, afro-brasileira e indígena na escola. A nossa medida vai ser a criação de um núcleo dentro da Secretaria da Educação para monitorar a aplicação das duas leis federais, né? A 10.639 e a 11.645, que obrigam, né, o ensino da história nas escolas. Nós vimos como fundamental que isso aconteça, porque tudo tem que começar com a educação. Eu, como mulher e negra, a gente sabe muito bem as dificuldades que a nossa raça, as pessoas da nossa raça, da nossa etnia passam. Então, o começo de tudo é a educação. É triste ver que muitos livros de história ainda trazem de maneira muito equivocada a participação do negro na construção da nossa nação. Então, tem livros que se limitam àquela historinha, que o negro foi pego lá na África, foi vendido pelos próprios negros, veio parar no Brasil, e aqui foi bem tratado, né? Mas depois uma princesa boazinha veio e nos deu a liberdade, né? Então, a gente precisa contar essa história da forma que realmente foi. Destacar a importância do negro na construção do país, a influência do negro na cultura, nas artes, na língua, na culinária, na construção, realmente, no desenvolvimento da nação. E isso só se faz ensinando, desde cedo, a pessoa a conhecer a própria origem. Nós temos heróis nacionais, nós temos um movimento que foi importantíssimo no processo que resultou na abolição da escravidão no Brasil, e essa narrativa ela é totalmente desconfigurada
né? E a gente acaba não tendo uma política pública efetiva para mudar essa história. Nós temos que ter orgulho da nossa raça, nós temos que ensinar as nossas crianças desde cedo a terem orgulho da própria raça. E é isso que a gente vai fazer por meio desse núcleo, que vai manter o diálogo com vocês. Eu acho que o Conselho Afro tem que ser trazido para esse núcleo como convidado e justamente nos auxiliar nessa missão, porque a gente vai ter que capacitar professores para isso. Nós vamos ter que mudar culturalmente a forma como o ensino está estruturado para que isso se concretize. Boa noite a todos e a todas. Me chamo Silane, sou também conselheira aqui do nosso Conselho Afro. Boa noite, candidata. E eu vou lhe dirigir a segunda pergunta. Candidata, quais ações efetivas o seu governo pretende implementar para garantir que os espaços de liderança sejam também ocupados por pessoas negras? Sirlane, obrigada pela pergunta, eu acho muito pertinente isso. Vocês sabem que eu fui secretária de Estado, né? Fui secretária-chefe da Casa Militar e coordenadora estadual da Defesa Civil, e 99% dos eventos em que participei, eu era a única mulher negra, e muitas vezes a única mulher. Então, isso é uma mudança cultural que a gente precisa também buscar. Então, nós estamos prevendo o combate a toda forma de discriminação. E no governo, especificamente no governo, nós vamos buscar pessoas de todas as representatividades para compor conosco. Eu acho que, desde que qualificadas, as pessoas vão ser escolhidas, claro, o nosso compromisso primeiro é escolher pessoas qualificadas dentro de cada área de conhecimento, mas eu quero um governo que reflita a nossa diversidade. Então, eu não estou estabelecendo proporções, igual alguns candidatos fazem, de mulheres, de negros, mas eu quero assegurar que isso vai ser observado, porque é impressionante como que a gente só enxerga os nossos representantes nos cargos médios, né? Não desmerecendo de forma nenhuma esses cargos, mas nos cargos mais de menor prestígio, né? Dentro das organizações públicas, particulares, todas elas. E essa realidade, ela só será mudada com vontade política. Esse é o primeiro lugar. Porque dizer que eu não achei ninguém qualificado para a função, isso é um chavão que eu já ouvi. Mas quando eu preciso de alguém, eu não encontro. Então, o outro ponto, aí eu já entro no outro ponto, que é justamente a qualificação, né? Se vocês lerem o nosso plano de educação, o plano de trabalho inclusivo, mesmo o plano de economia, vocês verificarão que existem, em diversos pontos, a gente cita a necessidade de qualificação profissional, seja por meio de parcerias com o Sistema S, com as universidades e com as empresas, criando realmente oportunidades, tanto na iniciativa privada e dentro do governo, abrindo também os espaços. Não estamos falando em cotas no nosso plano, a gente não usa essa terminologia, mas sim a busca realmente por atender a todos, né? Ninguém será esquecido. A gente tem usado muito essa expressão, ninguém será esquecido, e eu, mais que ninguém, sei da importância da representatividade, né? As pessoas precisam se enxergar nos ministérios, nas secretarias e nas câmaras, no Senado, etc. Obrigado, candidata. A pauta agora é a violência contra a mulher negra. Diante dessa questão da violência contra a mulher negra, quais as ações previstas pelo seu governo que perpassam as peculiaridades e necessidades de segurança, proteção e acolhimento desse grupo? Sim, obrigada, Alexandre. Bem, a questão da proteção à mulher, ela está descrita no nosso plano também em diversos pontos. Na parte da segurança pública, nós estamos prevendo, como política pública, ter uma unidade em Rio Preto
da Casa da Mulher Brasileira. Esse é um projeto federal, tem uma unidade já na capital. A secretária nacional de política para mulheres é do nosso partido, é do Republicanos, está lá no Ministério da Mulher, Família, Mulher e Direitos Humanos. Então, a secretária nacional é do nosso partido. Antes de escrever, de pôr essa proposta no nosso plano de governo, nós tivemos um contato com ela e ela sinalizou da possibilidade de ter a Casa da Mulher Brasileira, uma unidade em Rio Preto. E essa casa, ela congrega todos os serviços. Esse é o diferencial. Tem lá, desde o atendimento, né, o acolhimento à mulher vítima de violência, que em grande parte das ocorrências, isso eu sei por experiência própria, enquanto policial militar em atendimento, são mulheres negras. Então, o acolhimento com psicólogas, com assistentes sociais, e o registro desses fatos. Também vamos trabalhar com a questão da capacitação da mulher, com a recuperação da autoestima, o encaminhamento para o mercado de trabalho, tendo em vista que o trabalho é uma forma de libertação daquelas pessoas que vivem sob o jugo do agressor, justamente por não terem uma alternativa. Nós estamos prevendo também, na questão da saúde da mulher negra, a questão do atendimento prioritário, né, o fast track ou via rápida em hospitais, porque muitas vezes, ainda mais quando se trata de crimes sexuais, a mulher ela tem que ser exposta o mínimo possível, e nós não temos um serviço diferenciado, uma porta de entrada diferenciada para a mulher nos serviços de saúde. Então, nós pretendemos criar essa via rápida de atendimento, inclusive com parceria com hospitais particulares, de forma a aumentar a capacidade de atendimento, né? E aí nós falamos, essa questão da capacitação é muito importante, a questão da melhoria do atendimento, da incrementação e reestruturação da Ronda Maria da Penha, que já é uma realidade em Rio Preto, mas que sempre há algum ponto que a gente pode aprimorar. Também Casa da Mulher Brasileira, Ronda, capacitação, atendimento médico. Então, esses são os pontos principais que nós elencamos. E, claro, né, sempre com foco também na mulher negra, que infelizmente figura entre uma das principais vítimas. Exatamente. Ainda sobre o serviço público, candidata, é notória a baixa quantidade de pessoas negras no Serviço Público Municipal de Rio Preto, né? Na sua opinião, quais os fatores que levam a essa desigualdade e quais as ações do seu governo para resolver essa questão? Bem, Cirlane, historicamente falando, o negro ele tem um acesso menor à educação de qualidade. Basta você ir nas escolas particulares, né, especialmente as mais caras, e buscar quantas crianças negras estão nessas escolas. Então, essa defasagem acaba pesando no concurso público, né? É igual, se o concurso público for comparado a uma corrida, as pessoas negras largam, né, a maior parte delas largam na última posição. Então, é importante que a gente invista na base, na qualificação, realmente no ensino de base de melhor qualidade, né, com matérias que preparem realmente o aluno de uma forma geral, né, o aluno da escola pública precisa ser preparado para o mercado de trabalho. É por isso que a gente está pensando numa expansão das escolas em período integral, de forma a inserir no segundo período da criança, do jovem na escola, algumas especialidades, como o ensino de base tecnológica, os clubes de debates, o desenvolvimento de potencialidades, como o jogo de xadrez, o clube de debate eu acabei de citar. Então, a gente pretende realmente melhorar a base da educação, porque como o serviço público normalmente se entra por meio de concurso, e tem os cargos de confiança, mas o interessante é que a população negra consiga o acesso por meio de concursos públicos. Já adianto que nosso plano não englobou
a questão de cotas raciais em concursos. Isso é algo que a gente pode pensar futuramente, até dentro desses núcleos que estão sendo criados para o debate, né, a discussão de políticas públicas, porque nós colocamos no nosso plano de governo o combate a todas as formas de discriminação e a garantia, a efetivação do acesso das populações mais vulneráveis às políticas públicas. Então, isso ficou aberto, na verdade, o nosso plano de governo, ele é um plano ainda aberto, e que a nossa marca vai ser justamente o diálogo e a transparência, né? O diálogo e a transparência. Então, eu creio que o Conselho vai ter um papel muito importante em sentar junto conosco, e eu vou receber, provavelmente, no final dessa entrevista, as metas que vocês pretendem atingir, e nós vamos trabalhar em conjunto para atingir essas metas. Acho que isso é o principal, o diálogo e a transparência. Candidata, vamos falar agora de cultura. Considerando que São José do Rio Preto, dentre as 14 cidades sedes de regiões administrativas do Estado, possui o menor orçamento para a área da cultura, e dentro desse orçamento, pouco investimento é destinado às manifestações culturais afro-brasileiras na cidade, quais ações estão previstas no seu plano de governo para contemplar a cultura negra? Bem, o nosso plano de cultura, ele está junto com o plano de educação, está no mesmo ponto, e a ideia é, primeiro, fomentar outros eventos culturais, porque Rio Preto está muito vocacionada para o teatro. Então, o primeiro ponto é incentivar outras formas de manifestações culturais, como o cinema, como festivais de música. Então, isso é uma iniciativa nossa. Recentemente foi criado o Conselho Municipal de Cultura. A nossa ideia é trabalhar em parceria com o Conselho e ter a representatividade, garantir, né, assegurar a representatividade de todos os setores. E isso significa que também nós vamos ter um representante da nossa cultura representado nesse conselho. E esse conselho vai buscar as diretivas aí para todas as áreas culturais. O Prêmio Nelson Seixas, que tem um orçamento de 0,3%, nós vamos rever esse orçamento e garantir também que todas as manifestações culturais estejam representadas nesse prêmio, que aqui em Rio Preto, a política pública mais expressiva em relação à promoção da cultura. Com a própria criação do Conselho Municipal e a possível inserção de Rio Preto no Sistema Nacional de Cultura, para essa inserção, há uma previsão de que seja destinado pelo município 1% do orçamento à cultura. Então, isso sendo efetivado, por exemplo, se o orçamento for de 2 bilhões, são 20 milhões para a cultura. Então, isso é algo que o Conselho, ele apenas recém-criado, né? Ele ainda vai ter que deliberar. Mas, com certeza, há a previsão, isso está descrito no nosso plano de governo, o aumento, então, e a valorização do Prêmio Nelson Seixas. E lá na igualdade racial, nós somos um dos únicos candidatos que dedicamos um capítulo, uma parte do nosso plano à igualdade racial. Então, assegurando o respeito, o incentivo a todas as formas de cultura afro. Isso está previsto, é um compromisso nosso. Inclusive, ouvimos diversas pessoas, como o pessoal da capoeira, o pessoal do hip hop, várias pessoas que nos sinalizaram que realmente isso é uma necessidade. Candidata, agora sobre a pandemia, né? Diante do quadro de continuidade da pandemia de Covid-19, que afeta desigualmente os estratos sociais, quais são as ações do seu plano de governo para resgatar, fortalecer e ampliar os instrumentos de assistência social para a população negra? Cirlane, essa pergunta é interessante, porque também nós fomos
o nosso plano é um dos únicos que traz um capítulo específico na saúde para o combate à pandemia. Como aparentemente os demais candidatos acreditam que no virar das luzes no ano novo, a pandemia desaparecerá da face da Terra, e nós temos consciência que não. Então, nós estamos prevendo a valorização dos profissionais de saúde, o cuidado e o estabelecimento de diversos protocolos de atendimento, a questão dos equipamentos de proteção, acho que isso é imprescindível que aconteça a gente tem que cuidar do pessoal da saúde. Né? E em relação à assistência social, nós estamos prevendo, primeiro, um mapeamento do impacto da pandemia na vida das pessoas. A gente tem a noção de que esse impacto é imenso e que vai trazer problemas para os próximos anos, vai extrapolar o próximo governo, inclusive, porque as perdas são muito grandes. Então, o primeiro passo é realmente mapear a questão, os impactos da pandemia na população e criar um sistema primeiro, a gente tem que pensar no lado psicológico, não é apenas na recuperação da economia e da renda. Recuperação de economia e renda é o ponto principal, é a bandeira principal do nosso plano de governo. Então, nós temos que trabalhar em todas as frentes, tornar Rio Preto uma cidade menos burocrática, mais interessante para aquele que quer investir, gerar renda e emprego, por meio da desburocratização, por meio da facilitação, da diminuição de impostos, de taxas, porque uma das principais políticas públicas realmente é o emprego. Isso a gente tem que ter como prioridade. E dentro da assistência social, buscar também a qualificação, a recolocação no mercado de trabalho, buscar a reformulação. Nós temos um balcão de emprego em que apenas são recebidas algumas demandas e repassadas, não há um cuidado de verificar a qualificação, então nós vamos reestruturar o balcão de emprego, vamos buscar parceria com as empresas para que elas deem também vazão para essas demandas que aportam no balcão de emprego. Então, são essas as medidas que nós estamos prevendo. A economia, né, o desenvolvimento econômico, a questão da saúde, com os novos protocolos, e a questão da assistência social, também com novos protocolos, investimento na estrutura, inclusive dos CRAS, que vão ser muito mais demandados nessa nova fase, e parcerias com a iniciativa privada para capacitação e para recolocação profissional das pessoas. Coronel Helena, eu agradeço a sua participação. Agora, a senhora terá 1 minuto para tecer as suas últimas considerações. Juliana, Alexandre e Cirlane, se vocês já constataram que eu sou a única mulher negra nesse processo, né? Se ganhar, se vencer a eleição, serei a segunda negra, porque Pedro Amaral, apesar da nossa história não destacar esse fator, também era negro, um personagem importante da nossa história, e que eu particularmente, só vinha saber que ele era negro depois que eu concluí o ensino médio. Então, eu conheço a realidade da nossa população, eu conheço as dificuldades, porque sou uma pessoa humilde, nasci na Vila Toninho, estudei em escola pública, morei em bairros sem infraestrutura a vida toda, e realmente a grande virada de chave na minha vida foi o ingresso na Polícia Militar, onde também eu pude acompanhar as mazelas, as vulnerabilidades sociais que estão espelhadas na cidade. Então, eu acredito que eu seja a pessoa mais preparada para representá-los, e o nosso plano de governo reflete isso. Portanto, eu peço o voto de vocês para Coronel Helena 10. Eu agradeço novamente, em nome do Conselho Municipal Afro e da sociedade como um todo, pela oportunidade desse diálogo aberto.